Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, para fornecer mais um fluxo de notícias, atualizações, novidades que pude colher importantes, da concretização desse RV-GCR para toda essa grande comunidade que me assiste desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Muito obrigado pela companhia. É um prazer imensurável. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Agora vocês vão voltar a ver minha cara todo dia, gente. Vão ter que me aguentar. Tô brincando, né? Mas vamos sadiamente observando esses eventos, observando o andar dessa carruagem, né, meus amigos? Existem muitas pessoas vinculadas a esses processos e essas coisas deliberadamente tendem a chegar a todos nós de alguma maneira, essas informações. Eu colho o que eu posso rastrear de mais importante, que eleva, em minha humilde opinião, essa grande verdade, né, a todas essas ditas operações globais em andamento neste movimento que podem ser rastreadas, visíveis, né, outras não, mas em grandes proporções, meus amigos. Eu acredito que nós alcançamos alguns pontos, né, de entrada em alguns níveis que já são mais visíveis e comentados cada vez mais por esses grandes provedores de inteligência, alguns processos também já encurralando o grande cartel, a grande mídia, encurralando aí governos, né, destituindo governos. Eu acredito muito nisso, em toda essa movimentação, trago essas notícias. Se vocês gostam do conteúdo, continue se inscrevendo, deixando o like, deixando o seu comentário. É um prazer, como eu disse, a presença de todos, meus amigos. E seguindo aqui com algumas novidades, né, eu gostaria de transmitir a vocês as atualizações que eu pude colher nesse segundo fluxo. As diretrizes de resgate com data de liquidez dos fundos foi anunciado entre dia 24 e dia 26/8, que é hoje. Isso envolve que o nível 3, ao nível global, está completo e prestes a ser anunciado. O Tier 4A e B já foram definidos. O Tier 4A foi comunicado aos Paymasters. Procedimentos de pagamento já foram definidos e detalhados com o regulamento bancário e os primeiros bancos de pagamento do mundo. Nada a fazer, é só esperar. Além disso, gostaríamos de informar que muitos já começaram a ver novos fundos, já desde a última quarta-feira. Apenas esperando o avanço denominado de porcentagem 1% até o momento, quando sua curva começar e for rápida. Estamos em uma última semana de sofrimento. Escrevo como é algo muito importante para observar agora. Paciência e prudência. Estejam preparados para as possíveis taxas. Dos centros de resgate, podem exigir 1,5% sobre os títulos. Isso será para serviços relacionados à certificação de todos os títulos. 2,5% vão para o Tesouro nos Estados Unidos. 11% irão para a equipe do projeto humanitário. 0,5% irá para o banco. Não há impostos federais, mas haverá impostos a níveis estaduais, municipais, de renda e de investimento. Pelo que eu entendi, uma taxa de 0,5% será descontada no topo, dependendo do banco que lida com essa troca. Uma taxa de até 2% será descontada para o Tesouro. E para os detentores de ZIM, será descontado deste adiantamento que eles terão.
Todos esses fundos vão para projetos. Há quem diga que essas taxas já são calculadas na equação e o que vemos é deduzido. Não haverá impostos devidos. GCR, o novo padrão ouro BRICS da Rússia, pode acabar com a manipulação dos preços do ouro e prata no movimento Global Currency Reset. Esta semana, o Ministério das Finanças da Rússia anunciou uma proposta para um novo padrão mundial de Moscou para metais preciosos. O objetivo declarado dessa proposta é normalizar os mercados de metais preciosos e acabar com a manipulação de metais preciosos pelo LBMA. Até agora não está claro exatamente como esse novo padrão será implementado. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo, né? Isso que a Rússia está contestando, né? Essa manipulação do LBMA é o órgão da London Bridge Market Association, que é um órgão atualmente que lida com o preço das commodities como ouro, prata e outros metais. Até agora, né, não está claro como eles exatamente vão lidar com este novo padrão a ser implementado, mas essas ideias estão sendo discutidas e vão apoiar a nova moeda de reserva do BRICS com metais preciosos e fixar o preço do ouro e possivelmente também prata e outros metais preciosos. Nós vamos nesta nova moeda. Se a nova moeda dos BRICS fosse genuinamente lastreada em metal, seria uma ameaça viável ao status do dólar como a principal moeda da reserva do mundo. Agora eles estão começando a testemunhar os movimentos finais das peças de xadrez antes que o mundo realmente saiba a verdade sobre o que está acontecendo. Vivemos em tempos que serão comentados por milhares de anos. Não tenha medo do que está acontecendo. Estamos vendo as últimas movimentações de guerras, agendas e manipulação de nossas mentes. O mundo será purificado em paz e reinará em todas as nações. A humanidade prevalecerá. Atualmente, os países sujeitos à avaliação de moeda nesta primeira sexta dos 23 países são os seguintes: Estados Unidos, Inglaterra, Kuwait, Canadá, México, Rússia, China, Venezuela, Irã, Iraque, Indonésia, Malásia, Vietnã, Brasil, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Afeganistão, Índia, Líbia, Japão e Zimbábue. A segurança básica deve vir do QFS e o Estado-nação deve permanecer neutro. E já está na hora disso entrar na cabeça das pessoas. Em algumas dimensões cada vez maiores, a vida das pessoas estará sendo facilitada. Porque o que é dinheiro? Interessante apenas para quem não tem ou tem muito pouco. Na África, as pessoas estão morrendo de fome. Muitos sempre associam o dinheiro consigo mesmos em suas mentes, sem pensar nos outros, para quem precisa urgentemente. Também tem algo a ver com imigrar e voltar para o seu país de origem. A ONU falhou principalmente nos últimos 70 anos. O membro mais poderoso da ASEAN despediu-se da agenda dos G7. Esta não é a única perda de um importante aliado na região para o grupo de ordem mundial baseado em regras que apoia o regime de Biden. Um choque ainda maior foi o anúncio de que a Índia, China e Rússia, juntamente com vários outros países, realizarão exercícios militares conjuntos na Rússia, há muito anunciada como um contrapeso para a China. A Índia agora se aliou ao Grupo de Cooperação de Xangai contra a ordem mundial baseada em regras. Bom, meus amigos,
foram as comunicações seguintes da inteligência, né, e virando o mundo aí de ponta cabeça sobre essas informações, tentando encontrar aonde isso faz sentido em todo esse atual momento que estamos vivendo. E seguimos com grande esperança, né, meus amigos? Eu acredito todas essas últimas movimentações são as últimas instâncias de um possível acordo global já intitulado, já feito, assinado por essas nações e uma luta, né, colaborativa entre esses membros, partindo do BRICS, contra toda essa hegemonia do dólar, da OTAN, da ONU, do FMI e de todas essas outras elites, né, mais acima deles, que lutam com todas essas peças dentro deste grande quebra-cabeça de xadrez, né? Bom, ainda estamos à espera, as coisas estão acontecendo nos bastidores, todos os ramos militares foram chamados para alguma coisa, os códigos de acesso eram esperados nesta manhã para aceder a 1% do total para esses detentores de títulos. Zinholder tratado como laços. Explicando, sobre estes fundos, teremos também uma porcentagem para acesso total e esperando que possamos acessar essa porcentagem. Talvez possamos seguir todos os detentores de títulos de nível 3 fazendo seu primeiro acesso. Pode estar vindo com alguma divulgação de algum tipo, pode estar em jogo também o grande Tier 4, que já começou com as suas iniciais tratativas. O Tier 3 poderá acessar à medida que o T4 recebe notificações. Os centros de resgate estão trabalhando fortemente nisso. O QFS é uma grande maneira de impedir que bancos centrais roubem esses ativos também, e é um mecanismo seguro para todos os fundos. Todas as tuas contas bancárias já estão conectadas ao QFS, e quando nós estivermos todos conectados também a essa nova tecnologia, os bancos centrais serão desconectados. Todos os fundos serão lastreados em ativos. Não há lugar mais seguro. Acredita-se que as contas que temos através do antigo sistema fiduciário são seguras e é absolutamente insano isso. Depois que os bancos estiverem totalmente conectados sem sistemas fiduciários, eles se transformarão em gerentes de dinheiro. Os QFS terão contas legadas, onde você terá opções de crescimento. Os centros de resgate é onde você pode levar essas moedas para a troca. Eles não vão roubar essas moedas. O sistema fiduciário tentou roubar o QFS desde que ele foi conectado. Isso sabemos que foi meados de 2018. Milhares de banqueiros têm sido presos desde então por tentarem. Bom, meus amigos, diante de mais uma grande inteligência, é o que eu pude trazer de novidades e de importante, certamente, para toda essa grande comunidade que me assiste e continua me apoiando, continue se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Eu costumo observar bastante sempre que possível. Que Deus abençoe a todas essas pessoas que mantêm uma conectividade de alguma maneira com esse canal, comigo, e em consciência, né? Em consciência principalmente, que eu acredito que as pessoas também podem se conectar de alguma maneira, né, e seja de alguma maneira conhecendo, né, pelo menos essa primeira etapa, né, de conhecimento. As pessoas, né, estão atualmente, né, também dentro do YouTube. Eu não costumo estar em lugares que eu não gosto, então se eu estou naquele local é porque eu gosto e eu o visito sempre, e agradeço a essas pessoas, né? Estou aqui junto com essas pessoas, junto com esse sonho possível, né? Meramente possível,
entre essas épocas que estamos vivendo nos dias de hoje, com bastante pé no chão, resiliência, né, meus amigos, como sempre, é importante para não sofrermos com coisas do tipo ansiedade, com essas outras coisas que rodeiam todos esses assuntos e todas essas informações que são aí alimentadas através de muitos departamentos dos Estados Unidos também que querem que isso se cumpra para as pessoas, que já foi autorizado pelos devidos tribunais o pagamento, os devidos pagamentos dos títulos, os desembolsos, e desde então, né, nesses últimos 2, 3 anos, né, essas pessoas se mantêm nesse aguardo, porque muitas dessas coisas foram resolvidas, né? Mas até o momento, algumas delas ainda embargadas, né, meus amigos? E lidamos com isso, né? Temos que saber nos manter firmes nessa montanha russa. E, embora, né, diga-se de passagem, essas últimas informações foram muito boas, viu? Eu tenho muita esperança na concretização, né? Muitos dos meus amigos e dessas pessoas envolvidas têm esperança na concretização de tudo isso, ainda por esse mês de agosto, né? Setembro, se possível, né? Se não for possível em agosto, que setembro possa vir. E seguimos, né, meus amigos? Seguimos no plano A até que o plano B se torne realidade. Eu também dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né, pra gente ver o que há de mais atual. Junto com aqueles detentores de títulos. Vamos lá, né? Estamos à beira de coisas enormes acontecendo. Isso é o Mark falando, né, gente? Propriamente. Né? Que se esforça também para dar um comunicado legal. Está sempre quieto antes de uma tempestade. Fogos de artifício em todo o mundo. Vão começar em setembro. Ouviu alguma coisa dos grupos ou dos bônus ou outros grupos possíveis? No lado da redenção e de banqueiros e títulos, as pessoas estão sentadas em silêncio, mas elas parecem bastante satisfeitas. Então, eles devem ter informações que eu não tenho no momento. Também estou me referindo a grupos na Suíça, Reno, Miami, todas essas áreas que são possíveis rastrear. Eles não parecem preocupados com a calmaria nas informações que estamos tendo agora. Eu considero isso uma coisa boa, que eles não parecem estar preocupados. Eles estão esperando isso? Eles estão no lugar, então eles devem saber de alguma coisa que não sabemos no momento. Todos na CMKX estão em últimas reuniões, está muito quieto. É um bom trabalho. Bem tranquilo do lado iraquiano. Eu acredito que eles ainda estão colocando todas as peças no lugar. Acho que o que compartilhamos também foi uma grande parte do que esperar em termos de tempo. Você acredita que essa janela de 50 dias está sendo imposta aos bancos iraquianos? E quando começou isso? O início ainda não é conhecido. Isso irá definir as coisas. Simplesmente precisamos esperar acontecer. Estar a 50 dias de distância de algo grandioso, para mim, me parece ótimo. Apenas significa que eles estão dentro desse período, fazendo tudo o possível para que isso aconteça. Pode ser menos, pode ser daqui 40, 30 dias, pode ser amanhã. Esses artigos estão saindo sobre muitos negociantes de moeda. Não sabemos oficialmente quando esses dias vão começar, mas esses negociantes estão resgatando e sendo também obrigados em milhares de dinares por negociar. E muitos estão negociando antes, e isso está gerando multas enormes a muitos contratos. Os pensamentos dos empreiteiros que já deveriam
ser pagos na nova taxa do Iraque se faz possível? Eles deveriam ter sido pagos. Eles estão muito felizes no momento. Eu ainda não sei o que dizer sobre isso. O Fundo Monetário Árabe emite um estatuto intitulado Análise de informações simétricas e assimétricas na estrutura de flutuação nas taxas de câmbios reais. No quadro mais amplo, a rúpia indiana sobe nas vendas em dólar pelos exportadores. Vimos algumas moedas fazerem isso nos últimos dias. Este é muito importante porque é uma nação BRICS. Estamos vendo todas as nações do BRICS ganharem em relação ao dólar. Enquanto isso, o dólar ganha em relação a todas as outras moedas fiduciárias. Estamos assistindo a uma queda em todas as moedas fiduciárias, especialmente o euro. Estamos assistindo à queda do sistema fiduciário e está acelerando. A notícia de que o euro pode cair não é uma boa notícia para muitos, é assustador. Toda vez que nos viramos, os europeus são chutados nos dentes. Está começando na América. Com toda essa dor, vem a necessidade forçada de reiniciar. Estamos muito cansados desse sistema monetário baseados em dívida ao qual fomos escravizados. Não há como mudar a oferta monetária. Últimas informações. Estados Unidos da América advertem a Turquia sobre sanções para o relacionamento russo, empurrando a Turquia para o BRICS e para fora da OTAN, mais uma virada global. O Sr. Cottrell pode estar certo sobre um período em outubro. Ainda estamos à procura daquele crash do mercado, e faz muito sentido. Eu espero que vejamos antes disso. Qual é o pior cenário absoluto de quando o RV pode acontecer? O pior cenário absoluto é que possamos ter que aguardar isso até meados de outubro, mas eu ainda acredito que será muito mais cedo com base nas últimas informações. Bom, meus amigos, mais uma grande comunicação propostas por vários provedores, fóruns, inclusive o canal do Mark, né, também grandes informações ditas por várias pessoas que se encontram sobre esses processos bancários do Centro de Redenção, próximos a esses detentores de títulos, a essas tratativas dentro dos tiers, com o envolvimento de documentações do tipo acordos de confidencialidade, né? Opa, quase que travou, né? Confidencialidade. É difícil. Tem umas palavras que são os verdadeiros trava-línguas, né, meus amigos? Mas vamos seguindo, é o que eu tenho para esse momento. Eu pretendo, se houver algo de relevante, meus amigos, ainda hoje, né, trazer mais um fluxo de notícias, atualizações, e estarei aqui se houver algo disponível, né, entre esses provedores, e legal, inclinando uma verdade sempre positiva, né, um pensamento abrangente, global, inteligente, visto por meio desses provedores que eu acompanho, né, que podem gerar também, até muito mais do que isso, esperança, né, em que as pessoas não desistam de um amanhã melhor, pois aguardamos isso, mas também um cristão, né, tem que ter muita fé em Deus, meus amigos, e não há bem aqui nessa terra que se compare ao bem que há nos céus, né? Então temos que preservar sempre pela nossa salvação, pela misericórdia de Deus, de Cristo, sempre, meus amigos, e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Muitas teorias e muitas coisas, né? Muitas palavras dizem para a gente, para nós nos amarmos primeiro, antes de amar os outros, nós nos amarmos primeiro, né? Ou de amar a nós mesmos, nós amarmos ao próximo. Mas eu digo, né, meus amigos, antes de amar qualquer coisa, seja um ser humano, seja um objeto, até para quem ama, né, objetos, né, vivem na obtenção do materialismo,
né? Para essas pessoas, quem você tem que amar primeiro é Deus, é Jesus Cristo, meus amigos. E eu acho que este tem que ser sempre o seu primeiro amor, né? Tem que ser sempre o nosso primeiro amor. E após isso, né? Após ter colocado Deus onde Ele precisa estar na nossa vida, é que podemos em si ter a capacidade de nos amar, de amar ao próximo e fazer boas obras com essas nossas humildes mãos. E meus amigos, é o que eu tenho para essa tarde. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade. Se vocês gostam do conteúdo, acham útil, de valor, continue se inscrevendo, deixando o like. Isso é muito importante para que os motores e serviços de inteligência do YouTube recomendem cada vez mais o meu canal a novas pessoas, a pessoas que assistem conteúdos semelhantes. Por isso é muito importante o like, o comentário. Isso ajuda muito a girar esse algoritmo dessa maneira. E eu venho sendo muito feliz com todas essas pessoas que vêm me dando essa oportunidade de dar voz a esses grandes provedores. Estarei aqui humildemente sempre que isso for possível, encarado de uma forma positiva também pela plataforma, enquanto for possível, né? E agradeço a todas as pessoas. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, talvez eu volte mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, as portas estão abertas 100%. Né? Até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.